Oi, pessoal! Hoje estamos trazendo a temática A Seca no Nordeste, com a professora Ariane Nobre. Bem, quando a gente fala em seca no Nordeste, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre as chuvas no sertão, esse regime de chuvas no sertão. Como vimos, em grande parte do sertão chove pouco. Todo mundo sabe disso, né? O volume de chuvas registrado durante o ano é de aproximadamente 700 milímetros. No entanto, existem áreas dessa sub-região, principalmente onde predomina o clima semiárido, em que a quantidade de precipitação registrada é ainda menor. Muitas vezes não ultrapassa 500 milímetros anuais. A irregularidade da ocorrência de chuvas no semiárido nordestino e até mesmo a sua escassez, porque tem lugares que não chove, tem como causa principal dois fatores naturais diferentes. O primeiro deles é o deslocamento das massas de ar e o segundo, a interferência do relevo regional. A gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. Bem, sobre as massas de ar, ao longo do seu percurso, essas massas de ar que atuam na região Nordeste, elas podem perder tanto a umidade original, passando a apresentar características de massas secas, quanto a força, não conseguindo chegar até o interior do sertão. Esse fato ele interfere diretamente na ocorrência ou não de chuvas no semiárido nordestino e, consequentemente, no acontecimento também do fenômeno da seca. E aí as massas de ar lá no oeste, eles atingem a região nordeste entre o final da primavera e o início do outono. Já na região norte, chegam com maior intensidade na região nordeste entre os períodos de verão e outono. As massas de ar do leste, elas atingem a região nordeste com maior frequência no inverno e no outono. E as massas de ar da região sul, elas alcançam a região nordeste no período de inverno. Sobre o relevo regional, né, e as chuvas no sertão, que é o outro fator climático, essa questão do relevo regional ele também interfere na distribuição das chuvas no Nordeste. Isso porque o relevo dessa região é litorânea, como o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina, que apresenta elevadas altitudes, funciona como barreira aos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Desse modo, o ar quente é úmido das massas oceânicas. Ao encontrar esses paredões naturais, como vocês estão visualizando aí na foto, ele é forçado a subir cada vez mais, resfriando-se à medida que se eleva. Em razão da temperatura mais baixa que o ar atinge a certa altura, esse vapor de água presente no ar condensa-se e precipita-se na forma das chamadas chuvas orográficas, que caem em sua grande maioria em áreas da zona da mata e do agreste. Após as chuvas, os ventos tornam-se mais secos e geralmente avançam em direção ao interior do Nordeste com baixa umidade. Então, essa questão aí no sertão nordestino, né? Quando a gente fala aí sobre a ocorrência da seca no Nordeste, quando a ausência de chuvas prolonga-se de um ano para outro, estendendo-se por um período maior que o normal, caracteriza-se o que nós denominamos de período de seca. Então, o período de seca é quando prolonga-se o período, né, sem chuvas de um ano para outro, né? Se estende, se prolonga. Então, a gente chama isso de seca, período de seca. As secas elas podem ser agravadas nos anos em que ocorre o fenômeno El Niño. Esse fenômeno modifica a dinâmica das massas de ar e atua no deslocamento das águas do Oceano Pacífico. Essa mudança, pessoal, ela acarreta alterações climáticas em várias regiões do planeta. No Brasil, ocasiona chuvas em excesso na região sul e secas prolongadas, infelizmente, aqui na região nordeste. E aí, nessa fotografia ao lado, é possível a gente visualizar uma moradia localizada no sertão baiano, né, registrada aí no sertão baiano, em Santa Luz, para ser mais exata. Nós podemos observar que a moradia possui cisterna para armazenamento de águas das escassas chuvas que acontecem nessa região. Então, esse reservatório, né, ele absorve aí a água da chuva, coleta essa água da chuva e fica aí guardadinha para se usar no período de seca, né, no período que não chove. O
polígono das secas. O governo federal, para efeito de planejamento, ele criou aí nos anos de 1936 e 1951 uma chamada de regionalização que delimitou o polígono das secas. Trata-se de uma área com pouco mais de 970 mil quilômetros quadrados, que compreende aproximadamente 2/3 da região Nordeste e uma parte lá do norte de Minas Gerais. Os programas do governo em combate aos efeitos da seca sobre a população, eles restringem-se basicamente a essa demarcação. Então, só é olhado para esse período, essa região. Mas há áreas além delas, visivelmente tão ou mais prejudicadas pela falta de chuva e de recursos, em razão da ausência de investimentos. E o mapa, né, pode estar aí mostrando essa delimitação dos polígonos das secas. Como é que é essa convivência com essa seca aí no Nordeste, né? Como é que as pessoas conseguem se adaptar a esse calor, a essa seca, a essa falta de alimentos, os animais, né, passando seca, passando fome. Então, como é que as pessoas conseguem aprender a conviver com essa seca? Durante os longos períodos de estiagem, a criação de animais, o desenvolvimento de lavouras e, consequentemente, as condições de vida dos sertanejos nessas áreas são prejudicadas em decorrência da carência de água e também de alimentos. E aí a gente pode visualizar aí nessa imagem, né, a criação de animais em meio à vegetação totalmente seca da Caatinga em Manaíra. Para tentar amenizar os problemas causados pela seca, programas governamentais, né, o governo tem alguns programas que têm ajudado as populações que convivem com esse fenômeno natural. No entanto, muitas vezes não são as pessoas afligidas pela seca que desfrutam desses investimentos. Grandes proprietários de terras e empresários situados em áreas não abrangidas pelas secas, como a zona da mata, por exemplo, eles se apropriam desses recursos e beneficiam-se deles. E aí as pessoas que mais precisam, as pessoas que estão vulneráveis, né, precisando realmente dessa ajuda para poder amenizar o seu sofrimento, não usufruem disso. Essa situação ela é conhecida por indústria da seca. É alimentada por uma minoria que estimula sua manutenção a fim de continuar usufruindo de tais benefícios. Mas podemos afirmar que os problemas do sertão nordestino estão relacionados em grande parte a questões políticas e sociais e não só apenas aos fatores naturais como a seca, né? Infelizmente tudo gera essa questão aí de a falta de investimento, a falta essa minoria que tem condição, né, de donos de terras, de empresários, sempre visando, buscando algo para eles e deixando os menos favorecidos aí à margem, né, da nossa sociedade. E quais são as medidas paliativas para a seca? O governo federal, por meio de órgãos públicos como o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, chamado de DENOX, trabalha com o objetivo de subsidiar ações que beneficiem as pessoas mais prejudicadas pelas secas. Desse modo, estimula o desenvolvimento de atividades econômicas menos vulneráveis aos fenômenos climáticos da região, por exemplo, a prática da piscicultura e o cultivo de produtos tropicais com sistema de irrigação. Além disso, o governo vem executando obras de engenharia na região, como a construção de açudes, poços artesianos, cisternas, pontes e estradas. As construções desses açudes têm sido alternativas que geram trabalho e renda, ainda que temporariamente, né, à população do Nordeste. Já as cisternas são reservatórios com capacidade de armazenar em média 16 mil litros de água, que são mais eficientes no abastecimento das famílias nos períodos de estiagem, no período de seca. No entanto, muitas dessas ações ainda se configuram como soluções paliativas para esses problemas ocasionados pela seca. E a piscicultura, né, para quem tem a curiosidade, é o que a gente chama de criação de peixes. E no Nordeste, essa atividade visa a reprodução de peixes de água doce em cativeiro. Eu trouxe aí para vocês, para a gente finalizar esse bate-papo, um pensamento aí de Gibson Medeiros que fala a dor da seca. Sinto a seca do sertão em cada palmo deste leito, que não brota nesse chão,
a semente do respeito. Sinto a fome e a solidão, sinto a dor de cada irmão queimar dentro do meu peito. Então eu finalizo aqui a minha apresentação. Um grande abraço e até a próxima.